CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Carlão de Freitas. 11h07, bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 7 de agosto, sexta-feira com toda a repercussão de ontem dos Jogos da Copa do Brasil e, claro, a preparação, Série B, Série C e Série A de Campeonato Brasileiro. Vamos começar no mercado internacional. Manchester City já se movimenta no mercado em busca de um possível substituto para Rodri, hein? Tá acertando com o Barcelona, o Rodri, capitão da Espanha na Copa do Mundo. E no radar do City está Enzo Fernandes do Chelsea, entre as principais opções. O argentino agrada especialmente o técnico Enzo Maresca, que trabalhou com o meia durante a sua passagem pelo clube londrino. Sul-Americano de vôlei, a seleção masculina de vôlei está fazendo uma boa campanha na Copa Sul-Americana. Na tarde de ontem, o Brasil bateu a Venezuela pela segunda rodada do torneio, 3-0, parciais de 25-23, 25-22 e 25-18 em Cochabamba, na Bolívia. Classificado à semifinal, a equipe fecha a primeira fase hoje, 4h30 da tarde contra a Colômbia. Então hoje, gente, Brasil e Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei. Verdade, Antônio Lupe, verdade. Haja criatividade agora, hein, Lupe? Opa, vamos nessa, né? Mas vamos lá. Num outro duelo contra a Venezuela, agora numa outra modalidade, o basquete brasileiro perdeu ontem à noite no encerramento da fase de grupos do classificatório sul-americano da Copa América, o basquete feminino, é a primeira vez que a seleção brasileira de basquete feminino é derrotada para as venezuelanas. A competição acontece na cidade de Zárate, na Argentina, e distribui vagas para a America Cup 2027, o principal torneio continental das Américas. Cara, o vôlei de verdade não vai, né? Na VNL não vai o vôlei masculino. O basquete feminino também não vai. O que acontece com o esporte brasileiro? Meu Deus do céu. E o futebol? Nossa, nem se fala. O que salva é o tênis. O que salva é o nosso menino João Fonseca, que enfrenta o norueguês hoje, o Casper Ruud, pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal. O confronto acontece após as 8 da noite. E claro, temos Série C, final de semana, abertura da 16ª rodada, tem Guarani, tem Inter de Limeira e o Leão recebe o Volta Redonda amanhã às 7 da noite no Limeirão. Uma vitória praticamente classifica o time alvinegro à próxima fase. Vamos dar um rolê por São Paulo, lá está Gabriel Dudziak, Palmeiras se preparando para Campeonato Brasileiro, São Paulo também, o mesmo acontece com o Santos. O Corinthians ainda curte o luto desta sexta-feira, eliminação para o Inter na Copa do Brasil. Dudziak. O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, o alvinegro precisava vencer o Internacional em casa por 2 gols de vantagem, mas só conseguiu um triunfo por 2-1 na Neoquímica Arena. Amanhã, o São Paulo enfrenta o Grêmio no sul do país, reforçado pelo zagueiro Domingos Duarte e pelo lateral esquerdo Iago. No domingo, o Palmeiras encara justamente o Inter em casa, enquanto o Santos, sem Neymar, pega o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Parada dura para o Peixão, assim como a Ponte Preta tem parada duríssima hoje contra o Ceará no estádio do Castelão. Antônio Lupe, bom dia, uma boa sexta-feira, Lupe! Tudo bem, Carlão? Bom dia, boa sexta-feira pra você, uma ótima sexta-feira pra quem acompanha o CBN Esportes e sexta-feira com Macaca em campo. A Ponte Preta enfrenta o Ceará às 8h30 da noite lá na Arena Castelão. O técnico Márcio Zanardi só tem problemas para escalar a equipe. Danilo Barcelos, com uma lesão muscular, está fora da partida. Com isso, o treinador vai ter que mudar a equipe. Há novidade no sistema defensivo, com a renovação de contrato do jovem zagueiro barra volante Diego Leão, que inclusive deve ser relacionado para a partida. A Macaca vem de empate contra o Atlético. Já o Vozão vem de vitória por 4-3 para cima do São Bernardo. Detalhe, hein?
fora de casa. E o Ceará precisa da vitória para escapar ali daquela região incômoda da zona do rebaixamento. Parada difícil para Ponte Preta. 11:12, descendo a avenida. O Guarani tem um final de semana de muito trabalho. Jogo só na segunda-feira contra o Anápolis, mas sábado e domingo dedicados aos treinamentos. O time do técnico Hélio Cizenando, Lupe. O Guarani só joga na segunda-feira, fechando a rodada contra o Anápolis lá no estádio Jonas Duarte. Além do duelo entre Anápolis e Guarani, também tem Paysandu e Confiança na segunda-feira. Final de semana de trabalho para a definição da equipe que vai enfrentar o Anápolis, mas também para olhar a movimentação da tabela. Até porque o Guarani, que hoje está na segunda colocação com 26 pontos, seca os adversários, porque em caso de vitória e tropeço dos concorrentes, o Bugre vai ficando cada vez mais perto da classificação para a fase de grupos, a fase decisiva da Série C. É o Bugrão que se prepara aí para enfrentar o Anápolis, então, na segunda-feira. E hoje, direto aqui do Complexo CBN, está Fábio Scheib. Ele não está lá no Principado de Itu, ele não está na cobertura carpetada num bairro nobre da cidade de Campinas, ele está ao nosso lado, aqui na CBN. Fabião, bom dia. Tivemos Copa do Brasil sem ser o Corinthians, Fábio Scheib. Além da eliminação do Corinthians, tivemos uma classificação histórica, né? Surpreendente, realmente, uma remontada do Vitória. O Vitória fez 4-0 para cima do Atlético Paranaense, tinha perdido o primeiro jogo por 2-0 e dessa forma conquistou a classificação às quartas de final. 2 gols de René, ex-portuguesa, o atacante descoberto aqui pelos lados do Canindé. Na verdade, ele é do São José, lá do Rio Grande do Sul, Zequinha, mas passou pela Portuguesa também. E agora fazendo 2 gols importantíssimos do Vitória, que garante classificação. O Vitória se junta ao próprio Internacional, que ontem bateu o Corinthians, ao Grêmio, ao Atlético Mineiro, ao Cruzeiro, ao Palmeiras, ao Santos e também ao Vasco, os 8 times classificados às quartas de final. Lembrando que o sorteio para chaves, né, das quartas de final acontece na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã. Sem trava, viu, Carlão? Ou seja, todos podem pegar todos nesta fase da Copa do Brasil. Vamos antecipar? Cruzeiro e Atlético? Cruzeiro e Atlético, Palmeiras e Santos, Grêmio Internacional e Vasco e Vitória. Bolinha gelada. Bolinha gelada. Tudo clássico. E você, claro, pode participar do CBN Esportes através do Zap Zap, o 99186-9070. 99186-9070. 11h15, a nave CBN Esportes é comandada por ele, Valmir Bortoleto, e no comando do streaming, ela é brava, ela é anti-crachá, mas ela é competente a beça, Samila Dip. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h15, um rápido intervalo. CBN Esportes Campinas. No Casa Arborais Alta Vista, cada detalhe revela uma nova forma de viver. Condomínio fechado com casas de 3 a 4 suítes, ao lado de Alphaville, Campinas. Obras iniciadas e a confiança que só Congesa e 3E Realty do Grupo EMS podem oferecer. Segurança, comodidade e charme no endereço mais desejado. Acesse casaarborais.com.br e descubra o incomparável. E 16, sextou, Mário Quintino, e as ruas, as avenidas, as estradas da nossa região. Marinho, bom dia! Sextou, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da John Boy Dunlop, o nosso ouvinte que vai em direção do Campo Grande, encontra uma ocorrência na altura do Jardim Bela Aliança. Atenção, então, ali pela região, a pista marginal tem condição melhor. Na marginal, o nosso ouvinte segue sem ponto de parada em direção da região central de Campinas. A movimentação é maior à altura do Jardim Aurélia, principalmente pela pista marginal. Nesse trecho do Jardim Aurélia, aí a pista expressa da John Boy Dunlop tem condição melhor. Trazendo informações também da Amoreiras, por enquanto, bom caminho nos 2 sentidos, e também para quem segue pela Presidente Juscelino, na região já do Balão do Laranja, a movimentação
é um pouco maior na chegada para o Balão, depois para seguir em direção da Mirandópolis, mas por enquanto não tem ponto de parada também nesse trecho. Trazendo informações ainda para quem utiliza a rodovia Dom Pedro, com obras hoje no trecho de Atibaia para seguir em direção de Campinas. Atenção, região do quilômetro 70 e também no trecho de Itatiba tem movimentação na altura do quilômetro 106. Atenção também você que vem em direção de Campinas, mas nesse trecho de Itatiba o nosso ouvinte segue sem lentidão. Carlão. Obrigado, Mário. 11h17. Seu pai merece o mundo. No Dia dos Pais da Casas Bahia, seu pai pode tudo. Compre o presentão com até 15% de desconto no carnê e comece a pagar só daqui 60 dias. Corre pra loja! Cuidar de quem você ama e proteger o seu patrimônio exige confiança e tecnologia de verdade. O Alarme 365 da Orcegups oferece tecnologia de ponta com confirmação de disparo por imagem, interação por áudio e um aplicativo exclusivo para você controlar toda a sua segurança na palma da mão. São 54 anos de credibilidade que fazem da Orcegups referência nacional em proteção patrimonial. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. Vem aí a 20ª Feijoada do Giovanetti. No dia 8 de agosto, a partir do meio-dia. Serão mais de 4 horas de open bar e open food no clima gostoso que só o Gio sabe criar. E o melhor, você ajuda instituições que transformam vidas na região, como a ABID, a Fundação Penido Bournier e a Associação Douglas Andriani. Garanta seu ingresso e faça parte dessa tradição solidária. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui é obra avança. É corte certo, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. 11h19. Fala, Antônio Lupe. Eu vou falar. Sextou, papai. Sextou, mas ó. Tá certo? Belezinha? Beleza. Então bora. Não, eu queria só falar uma coisa, Carlão. Sabe por quê? Manda braba. Nós somos. Nós podemos dar a nossa opinião aqui. E hoje eu tava acompanhando aqui o CBN Campinas, também tava acompanhando o Bom Dia Cidade. Cara, eu fiquei extremamente triste, porque hoje, você viu a cena do rapaz brigando com o outro no trânsito porque teve um acidente? Não. Ô, gente, nós estamos ficando doentes. A sociedade tá doente, não, gente. Esse foi não é o do... é o não, do é agora, foi hoje de manhã. Foi agora, tá. Ali no Jardim do Trevo, mas se não me engano. Ontem, voltando pra casa após o nosso evento, foi um dos assuntos no meu bate-papo com o Marco Guarizo, Sim. falando que a sociedade está doente, mas Não, citando exatamente. esse fato da arma. E por que Pelo amor de Deus, Não, cara. gente, eu entendo que cada um tem um problema, Sim. você tem problema, Fábio Schepp tem problema, eu tenho problema. Só que as pessoas não têm nada a ver com os sociedade nossos tá doente. problemas. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente vê isso no esporte, no futebol, Sim, na questão da torcida. sim, Então, sim. assim, a gente precisa colocar a mão na consciência, pessoal. Eu posso estar falando aqui, não vai adiantar nada, tá bom? Mas, cara, eu fiquei extremamente... Sabe Não, quando tá. acaba com o seu dia? Tá. Acaba com o dia. Em tudo, uma Você me agressiva. desculpa, tem nada a ver com o esporte hoje. Não, mas vale o desabafo. Me perdoa, viu? E foi uma resenha, triste e hoje. ainda mais ontem que a gente tava daquele jeito, então você fica até mais corajoso pra desabafar. E eu falei pra Guariz, falei, Guarizão, a sociedade tá doente. E aí eu entrei nesse assunto, parece que você leu meus pensamentos. Mas não li, não. Em todos os sentidos, não só no dia a dia, no convívio, mas também no âmbito esportivo. Eu acho que há um exagero em tudo. Meu Deus do céu, uma revolta. Se você pensa A, eu penso B, a gente já vai brigar. Não pode. A gente não consegue conviver na sociedade. Que coisa. Infelizmente, Desculpa fazer hoje esse... a sociedade está
doente, mas vale o desabafo, sim. É porque eu vi vale, o sem vídeo dúvida hoje alguma. e eu fiquei extremamente... É revoltante. Eu fiquei triste. O cara da arma lá na pista, perto do Suicide Park, aquilo é um absurdo. Absurdo. Aquilo é um absurdo. Atirou no carro, né? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Mas vale o desabafo, Lupe. Tem Desculpa, hora que tá? não dá pra aguentar, né? Acabou com a minha sexta-feira. Não, Acabou mas com a minha triste, eu tô com sexta-feira. você. A sociedade hoje... Acabou e isso com a acaba minha refletindo em todos os âmbitos, né? E a gente que trabalha com esporte também, a gente percebe o esporte em todos as esferas, né? Hoje também, tudo muito hostil, tudo muito bravo, tudo é provocação, tudo é resposta. Pelo amor de Deus. Se o time perde, quer bater no Ai, outro que credo. ganha. Gente, Nossa, Deus me para. Gente, acidente de trânsito, tá tudo bem, não teve vítima, vida que Como segue. diz o nosso amigo João Kleber, a gente adotou, vamos rir. Vamos rir, vamos ter um pouquinho mais tomar de o Guaraná. compaixão. Vamos tomar a nossa cervejinha, o nosso Tô nervoso Guaraná. hoje. Quem não gosta vai tomar a sua Coca-Cola. É. Mas vamos rir, vamos divertir, pô. A vida é leve. Vamos lá, falando Vai lá, em Lupe. vida leve, vamos dar um abraço pra galera aqui que tá ouvindo o CBN Esportes. Eu vou começar com o Rodrigo Pupo. Sabe por que eu começo com ele? Porque ele Grande participa Pupo, todo é dia. nosso parceiro. Então é mais um integrante aqui do CBN é. Esportes. E o Rodrigo Pupo, ele manda assim, ó, o Corinthians jogou mal e acabou eliminado pelo Inter, o que era previsível, mas a virada do Vitória sobre o Furacão foi simplesmente incrível. A nota triste do dia foi ontem a morte do ex-centroavante Geraldão. Jogou lá no Botafogo de Ribeirão Preto. Fez parte daquele timaço Ídolo do tanto no Botafogo. Timão quanto no Colorado, verdade. Meus sentimentos à família, abraços a todos. Valeu, Rodrigo, bela lembrança, hein? Geraldão foi um dos melhores atacantes, né? Fazedor de Centroavantes, gols. né? Fazedor de gols. Se eu não me engano, no Botafogo de Ribeirão Preto, ele fez parte daquele time. Timado Sócrates, do Zé Sócrates, Mário, né? timaço, time histórico. Campeão, vice-campeão paulista, se não me engano, de da Taça 77. Cidade de São Paulo, É né? isso aí mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui também para Maria Augusta de Camargo. Ela mandou uma foto. Muito obrigado, Maria. Que a sua sexta-feira seja maravilhosa. Dorival tá mandando uma mensagem aqui de Indaiatuba. Valeu, Dorival, um grande abraço pra você. Fernando Gramari, bom dia, Carlão. Estou falando diretamente de Serra Negra. Olha, estive E me aí fez há algum lembrar tempo. Marco Chedi. Marco Com isso, me Chedi. fez lembrar a SAF da Ponte. Então, a minha pergunta, se não der certo com os investidores, o Marco Chedi volta a figurar como possível presidente da Ponte Preta? É o Gramari que faz essa pergunta pra você, Carlos. Mas é um nome forte, sim. Nos bastidores da Ponte Preta, o Marco Antônio Bichedi, a gente sabe da ligação que ele tem com a Ponte, né? Ele é um ponte pretano. E se ouve falar que o Marquinhos está disposto até a ajudar, de repente. Não sei se esta atual gestão aceitaria, né, uma ajuda do Marco Antônio Bichedi, mas já houve sim, já é um nome ventilado, é um nome de muita força nos No seu bastidores período de da férias, Ponte. acho que teve, né? Um Teve negocinho, um ele trelelê, né? tentando se aproximar mais, mas o Marco Berlim acabou negando qualquer aproximação com o Marco Chedi. Eu nunca me esqueço, fomos fazer um jogo em Bragança, aquela noite da pizza, Lupe, eu, você e Júlio Nascimento. Pizza? Foi, né? Ponte Uma Bragantino. chuva danada, né? Aí você encontrou Marquinhos Chedi, aí... Rapaz, queimou a boca mussarela, né? Aí você fez a pergunta, e a Ponte estava num outro momento, verdade. a torcida compareceu em grande número, você falou, e aí Marquinhos, e o coração? Ele falou, não me pergunte Não me pergunta isso. E saiu como se fosse, como se estivesse apertado para ir ao banheiro. Ele gosta da Bom dia, Carlão, tudo bom? Ô, Carlão, eu sei que o programa aí tem outra finalidade, quem tá falando é o Adilson, que aconteceu um acidente aqui em cima, Adilson. na ponte, na entrada de Valinhos, aqui na Magalhães Olha Teixeira, aí, pede pra dar uma utilidade atenção aí pública. bem em cima da ponte de 2 caminhões. Ih, rapaz, ele é perto de casa, hein? Se for na entrada de Valinhos, perto da Magalhães Teixeira, então é perto de casa. Obrigado aí pela informação. Então, quem tá passando por essa região, Atenção aí. atenção, hein? Muita atenção. A Leia tá aqui com a gente. O que aconteceu que estragou o dia de vocês? Só ouço vocês, então não sei. Ô, Leia, é que eu fiquei isso. triste, Leia. Que hoje eu tava acompanhando o jornal e um rapaz brigou com o outro. Deu ali uma... Não sei o que era, se era Briga um de galho, trânsito, se era né? sei lá o que era aquilo. E ficou bravo porque teve um acidente de trânsito. Ah, não pode, né, Leia? Deixa eu mandar um abraço também aqui. Lupe, avisa o Carlão que vamos rir mesmo. Será hoje à noite com o jogo do Vozão. É o Vanderlei Júnior que mandou mensagem. A Ponte joga contra o Ceará difícil, hoje, hein? Difícil. 14 vai jogos, rir né? se ele torce contra a Ponte, eu acho que ele vai rir, ué. 14 jogos sem vencer, né? Esse Na é Ponte um Preta. momento. O Emerson tá aqui. Carlão, qual foi eleita a melhor chopeira lá na Feira de Máquinas em Jaguariúna? Véio, foi gostoso, né, cara? Foi legal. É muito bom. Esse evento em Jaguariúna, ele é sensacional.
É bom que confraterniza a equipe. Aquela foto do nosso bonde ontem, ela é maravilhosa. Maravilhosa, né? O pessoal, aliás, acho que hoje não vai esperar a gente lá. Hoje a gente tá meio... acho que hoje o farol tá baixo. Hoje, depois de ontem, eu acho que hoje, provavelmente, a gente não passa nem no pedágio ali de Aguariúna, o pessoal vai aceitar a gente. O bonde era forte, velho. Foi tudo os ursos aqui da redação, foi todo mundo, velho. Ai, meu Deus do céu. 11h27, vamos um rolê aí pra nossa Pauliceia desvairada. Vamos pra São Paulo repercutir aí a vitória do Timão. Porém, ganhou, mas perdeu. Ganhou, mas perdeu. Em casa, o Corinthians precisava vencer o Internacional por 2 gols de vantagem para forçar uma decisão por pênaltis no segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Sem Yuri Alberto, o técnico Fernando Diniz escolheu Pedro Raul como centroavante e, como consequência, passou a buscar muitas jogadas aéreas. Mesmo sem muita inspiração, o alvinegro abriu o placar com Gustavo Henrique, finalizando após um primeiro desvio de cabeça. No segundo tempo, porém, o Internacional chegou uma vez e empatou com Bernabéi. Precisando novamente de 2 gols, o Corinthians passou a utilizar ainda mais os cruzamentos para a área rival e conseguiu 2-1 com Pedro Raul. Restavam pouco mais de 20 minutos e os paulistas nem tentaram outra estratégia além de lançar a bola para buscar cabeceios. Exceção feita a uma bola na trave de Mateuzinho, o alvinegro, porém, quase não criou chances perigosas e, embora tenha vencido o jogo, foi eliminado da Copa do Brasil. Para o técnico Fernando Diniz, a estratégia foi a correta diante de um Inter posicionado muito atrás no próprio campo. Então, se o meio é muito fechado, você tenta jogar por dentro, além de ser difícil você furar por dentro, você tem uma chance de tomar contra-ataque. A chance maior de a gente fazer gol era justamente do jeito que a gente fez. A gente fez os 2 gols, um cruzamento. A bola na trave do Mateuzinho foi um rebote do cruzamento. A bola que o Bidon quase fez o gol também foi uma bola de cruzamento que o Bidon pôs para trás no primeiro tempo. Teve a bola do Pedro Raul, um pouquinho antes do gol que ele fez. Amanhã, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Grêmio no sul do país pelo Brasileirão. O tricolor vai contar com os reforços dos recém-contratados Domingos Duarte, zagueiro português, e Iago Borducci, lateral esquerdo que estava no Bahia. No domingo, o Palmeiras encara o Internacional no Nubank Park. Os zagueiros Gomes e Barbosa se recuperam de lesões e ainda são dúvidas para o confronto. No mesmo dia, o Santos enfrentará o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. O atacante Neymar será desfalque por suspensão. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h29, Gabriel Dudziak traz aí Antes do Chaibe, trouxe o noticiário dos grandes. Eu só quero dar um pitaco, se você me permite. Lance? Não, eu quero falar do jogo Atlético e Vitória. Posso? Boa, pode, claro. Muito obrigado. Ontem Fábio Chaibe estava à distância e disse que a torcida do Palmeiras falou que Carlos Miguel falhou no primeiro gol do Fortaleza. Sim. Ontem eu não falei. Braço de jacaré. Mas discordo totalmente. Totalmente. Falha foi o que o Santos cometeu no primeiro 3 gols, e né? no terceiro Falhou. gol. Não, Falhou. os outros não. Aquele Os que ele outros agarra. Não, dá pra chegar. Não dava. Aí Deu tudo tem uma errado questão. pra ele ontem. Aí você precisa ver o que é erro de posicionamento defensivo e o que é falha do goleiro. O Santos falhou no primeiro gol, falha grave, e falhou no terceiro gol quando ele sai socando o vento. Agora, com todo respeito à opinião, mas falar que Carlos Miguel falhou no gol, o primeiro do Fortaleza, o cara acertou, se fosse naquele gol show, ele tinha levado pra casa R$1 milhão. Ah, mas a bola bateu na mão do Carlos Miguel. Não é porque bate na mão, é que era defensável. Achei que ele tá um pouco adiantado só. Mas ele sempre joga adiantado. E hoje a maioria dos goleiros jogam adiantado. Porque precisa. Porque não joga tem como líbero, né? Exatamente. Então, assim, eu discordo de quem acha que o Carlos Miguel falhou no primeiro gol do Fortaleza. Falha, na minha opinião, foi o que o Santos cometeu. Tanto no primeiro quanto no terceiro gol. O Santos ele custou a classificação do Atlético. O Vitória no Barradão é um caso sério. O Vitória no Barradão, ele é gigante. É muito difícil passar pelo Vitória. Quem é o melhor mandante baiano no mundo? Bayern de Munique ou Vitória? Nossa, hoje é o Vitória. Meu Deus do céu. Temos quantos minutos, Valmerzinho? Tem alguma coisinha? Fábio Chave, e o Timão, hein? Caiu? Usou e abusou da bola aérea, né, Carlão? Não teve criatividade pra nada. Na verdade, tá com muitos desfalques, principalmente no ataque também. Fez um gol no final do primeiro tempo, começou o segundo tempo também pressionando. Gustavo Henrique já virou centroavante logo com
5 minutos do segundo tempo, já estava na área ali, muito alto, assim como Pedro Raul também, mas o Corinthians abusou muito dessa bola. O Internacional, como eu te disse, também não jogou, né? Ontem a gente estava falando sobre isso. No primeiro ataque que foi para frente, o Bernabei, como um ponteiro realmente, a posição agora que ele está jogando, né? Originalmente ele é lateral esquerdo, mas o Pesolano colocou ele mais à frente e marcou o gol que parecia que dava tranquilidade ao Inter. Logo depois, mais uma falha do sistema defensivo do Inter, principalmente do Matheus Cunha, que não saiu na bola também. Pedro Raul fez 2-1, parecia que o Corinthians ia conseguir esse terceiro gol de uma forma até mais tranquila, mas o tempo foi passando, muita bola na área, troca, tirou o próprio Garro, tirou também o Bidon e ficou tentando essa bola que não chegou. Teve chance, claro, teve só do Mateuzinho, né? Na trave, um o Corinthians ainda, não né? criou ontem. Pensei que ia pressionar, mas né? eu acho que a própria escalação mostrava isso, né? Quando ele coloca o Pedro Raul... E ele tirou o André também muito cedo, eu acho uma besteira isso. Tudo bem que ele tinha poucas opções, mas quando ele coloca o Pedro Raul, ele mostra que ele vai adotar a tática da, Gustavo da Henrique bola aérea. Ontem. Porém, sem ideias, né? Sem ideias. Colocou aquele Dieguinho que também fica tentando cruzar a bola. Cisca e cruza na área. Então ficou um Corinthians muito dependente desse tipo de jogada do Pedro Raul. Até deu certo, né? Então, mas o gol foi se fosse cedo, Campeonato Brasileiro, o Corinthians tinha conquistado. Foi aos 25 do segundo tempo, tinha mais chance, mas o Corinthians Corinthians não criou nada que levasse perigo ao gol do Inter. O time do Inter também é bem limitado, hein? Limitado, mas o Corinthians, acho que o que comprometeu demais foi ter tomado de 2-0, né? Um jogo de mata-mata. Mas fez 1-0 no primeiro tempo ainda, dava tranquilamente pra chegar, sei lá. 11h33, um rápido intervalo e na volta tudo sobre a preparação da Ponte para o jogo de hoje contra o Ceará e também o Guarani, que tem um final de semana de muito trabalho para enfrentar o Anápolis na segunda-feira. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Repórter CBN. Sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Quase 280 mil veículos foram emplacados no mês passado no Brasil. É o maior volume do ano. O número representa alta próxima de 15% na comparação com o mesmo período de 2025. As vendas foram puxadas pelos carros eletrificados e pelos veículos importados. Os dados foram divulgados pela Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro, o deputado federal Alfredo Gaspar, pediu ao STF e à Procuradoria-Geral da República a análise de um exame de DNA no prazo de 72 horas. A defesa argumenta que o laudo genético demonstrará a falsidade das acusações de estupro de vulnerável apresentada contra o parlamentar. O requerimento de urgência foi entregue ao ministro Gilmar Mendes, relator do caso na corte. A investigação começou após a senadora Soraya Tronic, do PSB, e o deputado Lindbergh Farias, do PT, acionarem a Polícia Federal com relatos sobre a suspeita. Antes de qualquer deliberação da PGR sobre a abertura de inquérito formal, Gilmar Mendes mandou a senadora apresentar dados complementares sobre a notícia crime em 15 dias. Já Alfredo Gaspar ingressou com ações contra os parlamentares. O tenista João Fonseca volta à quadra hoje pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O brasileiro vai enfrentar o norueguês Casper Ruud, ex-número 2 do mundo, em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição. A partida vai começar depois das 8 da noite pelo horário de Brasília. Será o segundo confronto entre os dois. Na edição deste ano de Roland Garros, Fonseca conquistou uma vitória histórica sobre o europeu. No horário de Brasília, 11 horas e 35 minutos agora. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas.
11h36, Antônio Lupe. E a galera, Carlão, hein? antes do Lupe, rapidinho, só para vários registros, né? Se você acompanhou ontem a apresentação de Mohamed Salah, Cara, no Trabzonspor da Turquia, né? Os loucura. turcos são loucos pelo futebol. Sim, A fanáticos. apresentação dele foi impressionante ontem no estádio do time turco, né? Vários registros também dos jogadores, o estádio lotado. Apagaram as luzes também, acenderam aqueles sinalizadores, o próprio celular também. Foi lindo de se ver. Quem não viu, procure aí nas redes sociais. Apresentação marcante realmente A do gente Salah. acha que o brasileiro gosta de futebol, mas o turco, nossa, os caras falam que é maluquice. O clássico lá então, meu Nossa, Deus. o Alex é considerado o deus lá pro time de Fenerbahçe. Fenerbahçe. O pessoal do Marrocos também gosta, né? Tem um Gosta. clássico Nossa, lá de muito. É Raja Casablanca, Raja. né? Contra quem que é o outro mesmo? Ah, não vou lembrar. É o... Mas o Acho que o sei time que o lá. Vozinha queria ir, quase foi lá, eu acho. Ô, Carlão, Oi. o Antônio Wilson. Bom dia, galera da CBN. O mundo está doente, é verdade. E ele mandou a nossa foto aqui do bonde formado Ontem o bonde tava Aquilo gigante. foi, caravana é uma foi- foto pra imprimir, colocar num quadro e colocar aqui na redação, né? Lembrou a invasão da fiel torcida lá no Maraca, em 76. Bom dia, amigos da CBN! Em um excelente final de semana, gostaria de mandar um beijo para minha esposa Maristela, que domingo completa mais um ano de vida. Aê. Dica pra não levar bronca: nunca esquecer a data do aniversário dela tática. e jamais lembrar a idade. Ao JP de Moraes. Parabéns então pra Aí, Maristela. JP. Que domingão, dia dos pais, domingo, hein? Dia dos Pais, verdade. Vai ficar um pouquinho mais experiente. O Renatinho Alves tá aqui conosco. Deixa eu ver se não é zoeira. Ainda dá tempo de participar? Me avisa aí que mando mensagem. Abraço. Não, já acabou, Renatinho. Você não pode mais participar, não. Wagner, hoje começa a retomada da fuga do rebaixamento da Ponte ao Wagner de Hortolândia. Confiante. Acho que não, mas vamos aguardar. Rafael Fernandes, bom dia. Se o Corinthians classifica ontem, o Depay ganharia bônus? Não, né? Não, ele não tem nenhum contrato renovado ainda, né? Ele estava no estádio, né? Estava lá no camarote, mas ele não E o que preocupa, até ampliando um pouco mais, é a situação na Libertadores. Semana que vem já tem jogo, Corinthians sem Yuri Alberto, sem o Depay também, sem o Libiade. Aí ontem a gente viu a ineficiência do ataque corintiano, tá muito fraco realmente. Vai pegar um time que tem Di Maria, hein? É por isso que a gente fala de elenco, né? Por que a gente exalta tanto Flamengo e Palmeiras? Porque na ausência do titular, o reserva é ali. Né, para e passo, não difere tanto do titular. Já no Corinthians e em outros clubes a situação é diferente, né? O reserva ele deixa muito a desejar. Por exemplo, sai o Yuri Alberto, entra o Pedro Raul, que é um jogador de um nível abaixo aí do camisa 9 corintiano. Deixa eu só mandar um abraço pro nosso grande amigo, o Pedro Maciel. Pedro Ele Maciel, mandou um áudio aqui. Pedro Ponte Preta Maciel. Exatamente, gente boa. Amigo nosso, né? Amigo da bola. Ele falou sobre a questão que eu falei do Botafogo, daquele campeonato que... 77, né? Mostra cada vez mais que a imprensa esportiva se desloca grandemente do futebol local. Pedro, na verdade não foi isso que eu quis dizer. Não. Eu só quis lembrar do time que o Geraldão, ele fez parte, ponto. Sim. Aí ele fala que a Ponte Preta foi vice-campeã paulista em 70, em 77, em 79, em 81, 2005, 17. E foi campeã da Série C também, que é um título nacional. Então, Botafogo é Botafogo, Ponte Preta é Ponte Preta, a Ponte é muito maior e tem muito mais história. Tá tudo certo, mas eu não falei em nenhum momento. Mas o assunto não o assunto era pra gente falar do Geraldão, só isso. Ô louco. Não. Calma, Pedrão, calma. E outra, naquela época, aí o Pedrão ele lembra da Ponte de 77, aí já nós tivemos o Guarani em 78, era Ponte Preta, Botafogo e Guarani, os três do interior, gigantes. Batia de frente o Guarani com os capital, o Guarani né? com Zenon, a Ponte com Dicá e o Botafogo com Sócrates. Aí com adjuvantes monstruosos, o Botafogo Zé Mário, né, que depois teve leucemia, o próprio Geraldão. Né, o Guarani campeão brasileiro, também com Careca, com Renato, e a Ponte com Odirley, com Marco Aurélio, com Dicá, com Carlos. Então, eram os esquadrões da década de 70. Na verdade, eu acho que não é a gente falar sobre, ter um distanciamento sobre os times aqui de Campinas. É pra gente ressaltar o quanto os times do interior do estado de São Paulo produziam grandes jogadores para as grandes equipes do Brasil. E principalmente estes clubes, né? Clubes com torcida, né? Você pega a Ponte, Guarani, o Botafogo, são clubes gigantes e que hoje, infelizmente, estão vivendo aí momentos ruins. O Botafogo, em 77, ele foi campeão da taça Cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, ele exatamente. foi campeão. A Ponte foi a vice do Campeonato Paulista. O Botafogo, ele foi campeão exatamente. da taça Cidade de São Paulo.
E foi um time histórico também, maravilhoso Botafogo. Só pra fechar, deixa eu mandar um abraço aqui pro Pércio. Bom dia, Lupe. Segunda-feira o Bugre vai mostrar se vai ou racha para a próxima fase. É obrigação ganhar do Anápolis. Se quiser mostrar condição de conseguir algo, mas não será fácil. Eu, particularmente, não estou botando fé. Vamos aguardar. É o Pércio, grande torcedor do Guarani, que participou aqui conosco também no nosso WhatsApp. Não, vai classificar, vai Ano classificar. passado o Guarani perdeu para Nápoles, lembra disso? Também Aquele naquele jogo polêmico, tumultuado, né, com 12 jogadores jogo lá, maluco, lá em Goiás. Nossa, lá em aliás, Goiás. é no Jonas Duarte o jogo. Ano passado tava feio, né? Lembra o Jonas Duarte? Esse ano parece que tá igual. Esse ano parece igual ano passado. Nossa, e era um estádio tradicional nos tempos da Anapolina. Sabe por quê? Porque lá, o que acontece? Eu vou confirmar. Nossa, já. Tem Tem 3. Tem o Anápolis, tem o Grêmio Anápolis e tem o Anapolina, que é o mais conhecido, né? Eu fiz o jogo junto com o Marco Guarizo, Ponte, Anápolis, e a Anapolina não saía da minha cabeça. Eu não conseguia falar Anápolis, eu só falava Anapolina, porque era o time que, nos tempos, década de 80, 70, era o time que disputava aí as divisões importantes do futebol brasileiro. 11h42, a gente deu uma pincelada no Guarani, já a gente volta com o Bugrão, mas hoje vamos priorizar um pouquinho mais a Ponte, que joga daqui a pouquinho contra o Ceará. São 11h42, cara. O jogo é 8h30. No estádio do Castelão, Antônio Lupe, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho então, a macaca Castelão tá entre fechado campo. ainda. Acho que nem o pessoal que põe as placas de publicidade, que chegam bem antes, estão trabalhando no momento. Eu percebi que eu ia falar bobagem, mas o tiro já tinha saído, então tá não bom. deu pra voltar. Então vamos lá, 8h30 da noite, a bola rola na Arena Castelão. Aliás, foi um joga pro PV, volta pro Castelão. Arena Castelão, hoje às 8h30 da noite é o palco do jogo entre Ceará e Ponte Preta pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Macaca chega para o confronto após um empate contra o Atlético e um longo tempo de preparação. Longo tempo de preparação também para o técnico Daniel Paulista, que teve 2 semanas para preparar a equipe para o confronto contra a Macaca. Na última rodada, o Vozão venceu o São Bernardo fora de casa em um jogo de 7 gols, 4-3 pro Alvinegro. Então o Ceará vem embalado, mas tá perigando na tabela, hein? Tá lá embaixo, a Ponte tá na lanterna, o Ceará é o primeiro time fora do Z4. Pro jogo de hoje, o técnico Márcio Zanardi tem um problema, principalmente num jogador que é polivalente, né? O Danilo Barcelos. Joga na esquerda, tem jogado também no meio-campo. Ele foi vetado pelo departamento médico por conta de um problema muscular. Com isso, o Zanardi vai ter que mexer na equipe. Por outro lado, ele tem a volta do Diego Leão, zagueiro, que renovou o contrato com a Ponte. Ele não tinha vínculo desde o final do mês de julho e depois aí de uma pequena negociação, ele acabou renovando, o contrato dele já foi publicado no BID, ou seja, está à disposição do técnico da Ponte Preta. Ele tem 2 voltas também, né? O próprio Baianinho e o Brandão, que ficaram fora porque estavam suspensos do duelo contra o Atlético. Provável time da Ponte, se segura, torcedor da Macaca aí na cadeira. Vinícius no gol, o Júlio na lateral direita, Palácios e Lucas Cunha, além do Diego Leão, ou o Rodrigo Souza pode entrar fazendo ali uma função de meio campo e o Zanardi abrindo mão ali dos 3 zagueiros, e o Porfírio na lateral esquerda, meio campo com André Lima, Léo Gomes, Kevson e Elvis, e o David da Hora no comando do ataque, ou possivelmente até o Brandão. Então é um provável time da Ponte, é muito difícil, né, a gente projetar o time da Ponte em meio a tantas dificuldades. Agora, tem um detalhe interessante. A Ponte não quitou o Transferban. A Ponte ainda está no Transferban. E no jogo passado, o Zanardi, ele falou, olha, eu estou fazendo o meu trabalho, mas eu preciso que a diretoria faça o trabalho dela. A diretoria, pelo visto, está se esforçando pelas informações, mas o faz-me rir não está caindo. Ou seja, a Ponte está no Transferban. Carlão, Scheibe e ouvinte da Ponte Preta, a minha preocupação hoje não é com o time que vai entrar em campo, é com a formatação do banco de reservas, porque foi isso que tirou os 3 pontos da Ponte contra o Atlético. Apenas garotos que não estão preparados para assumir aí tanta responsabilidade como vestir a camisa do time principal da Ponte. Vamos aguardar, mas a tendência é que isso se repita hoje também
lá na Arena Castelão. Só para passar o time do Fortaleza aqui, Carlão, porque são muitos jogadores conhecidos. Richard no gol, Brian Borges na direita, Luiz Otávio e Thalisson Gabriel na zaga e o Sávio. Esse Sávio jogou no Guarani, lateral esquerdo. Giovanni Pavani, que estava na mira do Guarani, lembra? Acho que ele era do Remo, né? Jogou na Chape, eu acho. Exatamente. João Gabriel e o Vina. O Vinícius. Guerreiro. Giúlio no ataque, Renzo Lopes e Nicolas Ferreira é o provável time do técnico Daniel Paulista, o Ribeirão Pretano. Daniel Paulista, mas que não torce pro Botafogo. Ele é cria do comercial, né? É, do Bafo. Ele é cria do Bafo. O nosso Bafo, aliás. Vamos parar de falar de Ribeirão, porque senão... Ô, Carlos, quantos jogos o Zanardi será que tá à frente da Ponte Preta, hein? Nossa. Uns 10, 11? Estreou... Será que é tudo isso já? Acho que são 9, se não me engano. 9. Vou pegar aqui. Não conseguiu vencer ainda e vai para a 9ª escalação diferente, né? Infelizmente, os problemas que a Ponte vive, essa situação dos jovens também no banco de reserva complica bastante. Antes você dar a sua opinião aí também. Mas essa questão de ter aquela obrigação quer dizer, aquele rótulo, né, de não vencer a 14 jogos sem vencer, cria essa situação ruim para o Márcio Zanardi. São 8 jogos. 8 jogos. Vai para o 9º, é isso? Isso. Vai para o 9º, com a 9ª escalação diferente, diante de problemas. A gente sempre fala, né, que a base pode ajudar os grandes clubes, assim, os times também, quando o time está redondinho, né? Faltando alguma peça ou outra ali para entrar na engrenagem, mas nessa situação que a Ponte tá, colocar só moleques, principalmente no gol também, a gente debateu sobre isso, você tá em férias também, esse revezamento entre os dois goleiros mais jovens, acaba prejudicando muito o goleiro, né? Porque a defesa não tá boa, uma das piores da competição, e acaba sobrando para um cara que pode ter futuro aí. E fica marcado por esses momentos difíceis que a Ponte Preta está, né, Carlão? A Ponte dentro de campo é até difícil falar, né? Jogar pela honra, né, Carlão? O que a gente vai falar? É difícil. É difícil. O ano de 2026 para a Ponte, dentro das 4 linhas, ele não existiu, né? O Campeonato Paulista, ela não tinha sequer um time para colocar em campo, todo mundo viu o que aconteceu. Na Série B, quando se esperava um time limitado até pelas condições financeiras do clube, mas esperava um time brigando para escapar do rebaixamento, ali na parte de baixo, até pelas limitações das condições técnicas da equipe, nem isso está acontecendo. Então é um ano perdido, só que eu falo, não é um ano para ser esquecido, é um ano para que não se repita, né? Então eu acho que esse ano de 2026 vai ser aquele que vai entrar para a história, né? Pela porta dos fundos, é bem verdade, mas o cara vai estar lá no boutique, lembra 2026, quando ela ganhou 5 jogos no ano, quando ela caiu no Paulistão, quando ela caiu na Série B, né? Assim como o torcedor lembra de 95, que foi guardadas as devidas proporções parecidos com relação a resultados, né? A Ponte caiu no Paulista, caiu em Brasileiro, caiu em todas as divisões aí que disputou. Então é um ano perdido, tecnicamente é um ano perdido, acho que a diretoria largou, né? Largou, hoje só se fala em SAF nos corredores da Ponte Preta, é só SAF, ninguém dá satisfação de salário. Time também é muito complicado, né? A gente passar alguma coisa pro torcedor Ponte Preta, mas vai a macaca, né? Jogar pela honra, jogar para não dar WO lá no Castelão contra o Ceará, eu acho pouco provável que a Ponte volte aí com um pontinho pelo menos. O que você falou, que o que fica dessa temporada tem que ser lembrado, é justamente isso, né? Que as marcas negativas estão sendo batidas pela Ponte Preta, infelizmente. Vai ficar acontecer história. isso, como as marcas negativas superadas, né? É o time que mais vezes ficou sem vencer, Ponte Preta. Mais tempo na lanterna, mais tempo na zona a pior pontuação da história da Série B, Ponte Preta. Mas isso é culpa, né? Então. Precisa falar de quem é a culpa. Tá aí, tá todo mundo vendo o que está acontecendo. O símbolo e o escudo é o mesmo, né? Então, infelizmente, fica pra memória justamente isso, pra história. Isso aí a SAF não compra, né? O recorde, infelizmente, negativo. Você vai jogar lá no site de pesquisa, você vai colocar numa inteligência artificial qual a pior campanha da história da Série B do Campeonato Brasileiro. Aí não vai nem pensar. A Associação Atlética Ponte Preta. Ninguém vai lembrar, ninguém vai lembrar de salários atrasados. Mas a gente sabe de quem que é a culpa. Todo mundo sabe de quem que é a culpa. 11h50, um rápido intervalo. Eu já acabei com a vida do Lupe aqui na hora do vôlei. Dá a mesma informação. A manchete? E aí na volta a gente vai falar dessa preparação do Guarani pro jogo lá em Anápolis. Café Canecão. O café que transforma o instante em experiência, onde cada gole carrega histórias, afetos e a pausa que o dia pede. Café Canecão. O café no seu melhor momento.
Segue a gente nas redes sociais e conheça toda a nossa linha de produtos no site cafécanecão.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Olha só, já que o Carlão falou já do desempenho da seleção masculina, né, da seleção do sul-americano, masculina, né? Eu vou dar informações a respeito do Mundial Feminino, que mais uma vez vai ser disputado no Brasil de 8 a 13 de dezembro no ginásio poliesportivo Vlamir Marques, em São Paulo. O ginásio onde fica o clube do Corinthians, né? O Corinthians Paulista. E atenção, os fãs do esporte já podem começar a preparar o bolso. Se você quiser acompanhar os jogos do Mundial de Clubes, ingressos a partir de R$100 com R$50 a meia entrada. E tem uma promoção, hein? Então, se você quer acompanhar aí os jogos do Mundial Feminino na capital paulista, é bom correr, porque já está acontecendo, na verdade, amanhã. Começa a pré-venda ao meio-dia dos ingressos para o Campeonato Mundial Feminino de Clubes com valor promocional nesse primeiro lote. Mas atenção, hein? É melhor correr. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag. Com você, construindo o mundo. Começou o Super Liquida Especial de Dia dos Pais no Iga Atacado. São 3 dias de ofertas imperdíveis e muita economia. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou zero açúcar 2 litros, R$9,39. Contra filé resfriado, R$42,90 ao quilo. Cerveja Heineken tradicional ou zero lata 350 ml, R$4,79. Leite condensado Italac semidesnatado 395 gramas, R$4,98. Então não perca tempo. Ofertas válidas até o dia 9 de agosto. Iga Atacado. Juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Se beber, não dirija. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. (11h54). O Guarani está de folga final de semana? Na tabela, mas muito trabalho pelos lados do Brinco de Ouro, Lupe. E ainda tem uma viagem, né? Até Goiânia e depois mais uma hora de estrada. Não tem sextou lá no Bugrão, velho. Não. Professor Hélio não quer sextar. É o seguinte, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui, antes de falar do Guarani, pro Roger do Jardim do Lago, que ele acredita que a Ponte já desistiu, não vai registrar mais ninguém, não. É a opinião dele aqui, tá? Aquele assunto que exatamente. A gente divergiu ontem. Divergiu, exatamente. Isso. E o Fernando Gramari tá falando que o Finazzi é ídolo lá no Anapolina. Bom, eu não vou ficar falando muito do Anapolina, porque senão daqui a pouco vão mandar mensagem aqui falando que a gente dá pouco relevo ao futebol local, que a gente tá falando do Anapolina e não dos times daqui de Campinas. Bom dia, Lupe. Eu fui nesse jogo do Guarani e Botafogo, se não me engano foi 0-0, classificou o Botafogo por melhor campanha. Quem mandou essa mensagem aqui? Manuel Barbudo era o capitão do time. Batia até na... Manelão, lembro dele. Entrevistei ele uma vez, sabia? Batia. Ele lembrava de tudo. Aquele time do Botafogo era histórico. Só mais um antes aqui. Bom dia, pessoal. Apesar de tudo, eu acho que a Ponte vai fazer um grande jogo hoje e trará os 3 pontos. Sou santista. É o Osvaldo de Indaiatuba. Grande Osvaldo. Obrigado pela participação. Ô, Carlão, vamos falar então do Guarani? Eu tava aqui olhando rapidinho, porque a gente falou da questão do gramado do Jonas Duarte, lembrando do jogo do ano passado, e isso precisa ser um ponto de preocupação, porque o Guarani tem que se adaptar ao gramado, né, ao local do jogo, que é o estádio Jonas Duarte. E a gente falava, né, dos times lá da cidade de Anápolis, tem o Anapolina, tem o Grêmio Anápolis e tem o Anápolis. Amanhã é dia 8, né? Isso. Às 4 da tarde no Jonas Duarte, tem Grêmio Anápolis contra sabe quem?
contra o Trindade. Nossa, então, que loucura, assim, cara. o campo ele vai ter um dia pra... 2 dias, porque vai ser às 4 até segunda-feira à noite. 2 dias aí pra respirar. E pra galera dar um trato pro jogo entre Guarani e Anápolis e Guarani. A respeito do time, o técnico Hélio Cizenando ganhou mais uma opção, Dudu, foi regularizado, está à disposição do treinador. Agora, o que o Hélio vai fazer em relação ao meio-campo, eu acho que é o grande ponto de interrogação da escalação do Guarani. E nós já comentamos ontem, né, a respeito desse meio-campo, que foi muito bem contra a Inter de Limeira. Com o Luiz Otávio, com o Cauã Jesus, com o João Paulo e com o Isaac. Só que o jogo foi no brinco. E agora, no Jonas Duarte? Será que ele vai colocar novamente essa formação? Porque em time que tá ganhando, o ditado diz, não se mexe. Só que colocando na balança a importância do jogo, fora de casa, um Grêmio Anápolis que, se não me engano, na última rodada venceu, né? Volta Redonda. Venceu Volta Redonda. E um detalhe, hein? Goleou. Deixa eu ver aqui, 4-1 fora de casa. Ou seja, os caras vêm empolgado também. É pra sair, tá lá embaixo. Deixa eu ver aqui Tá 3 pontos do Barra, né? Mas se ele ganhar, ele vai a 15, mas ele chega a 4 vitórias. Então, dependendo do resultado do Barra, ele consegue sair do Z2. Barra pega o Ituano aqui. Ixi, olha só. E o Ituano também tá numa situação ali que não permite muito largar o campeonato, porque corre risco de rebaixamento. Eu acho que ele vai fechar porque tem a volta do Carlos Eduardo, né? Então eu acho que ele vai mexer. O Carlos Eduardo não é aquele volantão, né? O Carlos Eduardo ele é um sai também, né? Sai, tem o chute de longa distância. É um cara que o Hélio tem muita confiança nele, apesar da boa vitória sobre a Inter, né? Um clássico, a maneira como o Guarani venceu e com 3 jogadores criativos no meio-campo, né? Com o João Paulo, com o Isaac e com o Cauã Jesus. Eu acho que o fato do jogo ser fora de casa e ter a volta do Carlos Eduardo, eu acho que vai estourar em alguém, provavelmente, né, no Cauã Jesus. Eu acho que é o Cauã. Mas isso a gente é só conjectura. De repente o Hélio, ele sente a confiança, né, em colocar no meio campo mais ofensivo, dar uma descansada aí no Carlos Eduardo e permanecer com a formação que venceu a Inter de Limeira. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque sem o William Farias, né, o Luiz Otávio que estreou muito bem, um cara muito forte, realmente, um cara que tem combate aí eu como acho primeiro volante. Ele é um cara da divisão. Sabe? É um cara né? que E eu acho que ele pode ser até... Acho que não vai mexer nele, o Chaib, sabe por quê? Ele jogou Série D, ele pegou campos ainda piores do que o Guarani vai enfrentar lá em Anápolis, assim. Não sei se mudou, e se melhorou, é o Pitbull, né? O cara que morde. Ele não vai sair, não. Vai sair... João Paulo não sai, né? É o craque do time. O Isaac, depois que o Hélio assumiu, né, tem ganhado confiança, ganhado espaço. E o Cauã é o cara que entra bem, né? Tal, mas ele não é um titular absoluto. Por isso eu acredito aí que o Carlos Eduardo deverá entrar na vaga do Cauã Jesus. Mas simplesmente conjectura. Você sabia que o Guarani, em 81, foi campeão da Taça de Prata na Colina. Olha lá, viu? A gente tá lembrando do futebol local. Gol de Marcelo Vita. Marcelo Vita, é o nome da fera, hein? É a emoção do gol. O Adriano tá aqui, aliás, papai do ano, hein? O Adriano. O Lupe, não esquece o futebol goiano de jeito nenhum. Eterno torcedor do Dragão, sai fora. Eu sou torcedor do Tigrão. Não tem graça lá, eu sou do Vila Nova. É o time do povo. O Adriano, ele torce, sabe pra quem? Pra quem? Você não sabe pra quem que ele torce. Pra quem? Ele torce pro Tupi de Jussara. O Caraca. Tupi de Jussara, ele torce, da cidade de Jussara. É o 6º colocado do módulo 2 do futebol goiano. Nossa, caramba. Parabéns. Parabéns. Parabéns por quê? Parabéns pro cara que torce pro Tupi de Jussara. É um guerreiro. Entre Tupi de Jussara e Ponte Preta hoje... Então, qual que é a campanha do Tupi Vamos ver aqui, tem uma vitória em 3 jogos. Olha, cara, o Goiânia tradicional, tá na Goiânia Série tradicional. de E é SAF, hein? E o Goiânia joga naquele estádio olímpico lá, né? Que é legal. Joga no estádio olímpico, verdade. Era de Série A esse estádio aí. Lembro, eu trabalhei num jogo do Guarani contra o Atlético Goianiense, 3-2 pro Atlético. Bruno Nazário jogou muito, apesar da derrota do Bugrão lá em Goiás. Meio-dia, fechamos a conta, Valmerzinho? Fechamos. Tem mais um pouquinho aí, Fábio Chaib. E o Colorado, hein? Será que vai aprontar no o Palmeiras pega chega empolgado, né? Mas pelo cansado, que eu vi, né? Cansado, mas pelo que eu vi, São Paulo, Chaib, ou eles vão embora? Ficar em São Paulo, trocaram de hotel, tá ouvindo ontem o pessoal da Rádio Gaúcha, eles estavam naquele hotel perto do aeroporto, lá onde fica perto da Neoquímica Arena, agora vão pro Ibirapuera pra ficar lá, vão treinar no CT do São Paulo até o jogo contra o Palmeiras. Não compensa, né, voltar. Não, ô louco. Que dia que é o jogo mais, Inter e Domingo, Palmeiras? 4 da tarde. Não volta. E outra, eles trocaram de hotel, sabe por quê? Pegaram uma graninha da Copa do Brasil, ou seja, melhorou a estrutura.
4 Mas milhões, né? é 4 bom, milhões o 4 classificado da Copa Pegou do na Brasil. mão do Alan Patrick o gol ou não? Do Inter? Ah, você achou? Eu achei, não achei. Você achou? Cara, se eu falar que eu não consegui ter uma... Os caras... lance assim eu acho muito difícil, né, velho? cara? Aí é A meio gente pro fica- gol, não é? Na dúvida, pro gol. Tem Com que ser, certeza, né? é. Tem que ser, né? Pro gol. Mas foi um lance que gerou muito O Fernando Diniz, discussão. na entrevista coletiva, ele fala que a arbitragem ela foi importante na decisão. No jogo de lá, que o Corinthians reclama muito de um pênalti Do pênalti Dudu, no último minuto ali, né? e desse lance do Alan Patrick. O Corinthians agora se dedica a Brasileiro e Copa Libertadores. O Verdão, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. É isso aí. Boa, Fábio Scheib, 12:01, fechamos, né? Fechamos Arena as- hoje aqui do Complexo? Graças a Deus. O 4 corpo- da tarde, o né? corpo agradece, O corpo né? agradece, né? E hoje, às 8 da noite, tem a transmissão do jogo entre Ceará e Ponte Preta. Às 8h30, a bola rola com Júlio Nascimento, eu, Carlão de Freitas e Fábio Scheib.